de João. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada perto de você, pegue também onde você estiver nos acompanhando. O Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós iremos ler do 14 até o 16 e depois nós iremos para o capítulo 12 deste Evangelho de João. Mas nesse momento nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 14 até o 16. Vai dizer o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos agora para o capítulo 12 do Evangelho de João. João 12, a partir do versículo 32. Versículo 32 e versículo 33. Diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Nessa noite eu gostaria de estar meditando e refletindo com vocês sobre o seguinte tema: Jesus é a cura. Jesus é a cura. Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde tem tido toda uma preocupação em relação com a Covid, com a doença da Covid-19. E de fato nós devemos tomar os devidos cuidados, as devidas precauções. Como exemplos práticos de toda essa preocupação, nós temos vivido aí o isolamento social, o fechamento do comércio, uma maior atenção na questão da higienização, principalmente na higienização das mãos. Entretanto, nós não podemos negligenciar uma doença que é muito mais letal e contagiosa que o coronavírus. Na verdade, todas as demais enfermidades decorrem desta enfermidade que nós não podemos negligenciar. A doença a que eu me refiro se chama pecado. E a única cura para essa enfermidade do pecado é Jesus. E é justamente isso que Jesus está falando nesses textos que nós lemos. Primeiro, Jesus fala que assim como a serpente foi levantada no tempo de Moisés, era necessário que o Filho do Homem, se referindo a ele próprio, precisaria ser levantado. E lá no Evangelho, no capítulo 12, nós iremos ver de que forma que ele estava falando em ser levantado, justamente se referindo ao seu sacrifício na cruz, que quando ele estivesse na cruz, ali fazendo a obra de redenção e de salvação, atrairia as pessoas. No capítulo 3 ele fala que todo que nele crê, que nele crê nesse sacrifício, seria salvo, seria curado da enfermidade do pecado. Mas para que a gente possa entender melhor o que Jesus estava falando, é interessante nós lermos também o texto que Jesus faz esse paralelo, esta narrativa, quando ele diz que é assim como no tempo de Moisés a serpente foi levantada no deserto. Abra sua Bíblia em Números capítulo 21. Vamos ver o que é que Jesus está querendo dizer acerca disso. Números 21. Números 21, a partir do versículo 4. Vai dizer o seguinte: partiram eles no Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés:
faça uma serpente e a coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aqui no deserto, o que é que estava ocorrendo? O povo de Israel, que foi liberto do Egito, estava aqui nesse momento passando pelo deserto, começou a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. E isso causou ira e indignação ao Senhor. E então enviou serpentes. E essas serpentes estavam mordendo as pessoas. Então, diante daquela calamidade, o povo então cai em si e fala: nós fizemos uma grande besteira. Nós murmuramos contra o Senhor, nós reclamamos contra o Senhor, nós reclamamos contra os nossos líderes. E está vindo como consequência dos nossos pecados, desse nosso erro, essas serpentes que está trazendo uma grande mortandade. E então o povo se arrependeu e vai desesperado diante de Moisés: Moisés, intercede por nós, para que esta praga cesse. Então Moisés ora ao Senhor, e Deus dá essa instrução: faça uma serpente de bronze, coloque no alto, e toda pessoa que for mordido, que for atingido por esta peste, quando olhar para esta serpente, não vai morrer, vai ser curado. Esta é a narrativa que Jesus faz o paralelo. E lá na frente, no Evangelho de João, Jesus então vai fazer essa analogia e vai dizer: assim como essa serpente de bronze foi levantada, e toda pessoa que olhava para esta serpente se livrava da morte, era curado, assim também o Filho do Homem é necessário que seja levantado na cruz, e todo aquele que crer vai ser curado e vai ser salvo. Jesus, no Evangelho de João, faz uma comparação com a narrativa da serpente de bronze, com o propósito de revelar a seguinte verdade: assim como as pessoas que eram mordidas pelas serpentes abrasadoras olhavam para a serpente de bronze e ficavam saradas, todo aquele que olhar para ele, para Jesus, e crer nele, será salvo e curado. Jesus é a cura. E eu gostaria de destacar algumas verdades acerca sobre esta doença chamada pecado. Ao longo do dia, eu tenho certeza que em diversas vezes você ouviu acerca da doença do coronavírus, alguma informação. E eu gostaria de destacar algumas verdades de uma doença muito mais prejudicial, perigosa, que é o pecado. E nós vamos entender o porquê essa doença é a pior de todas. E muitas vezes nós negligenciamos. A primeira verdade acerca da doença chamada pecado é que todos foram contaminados por essa enfermidade. Por mais que a Covid-19 tenha uma alta taxa de contágio, ela não atingiu nem vai atingir toda a humanidade. Entretanto, a enfermidade do pecado contaminou toda a humanidade. Vamos ver alguns textos muito conhecidos da palavra do Senhor que relata isso. Inclusive no domingo nós lemos esse texto, Romanos capítulo 3. A partir do versículo 9, vai dizer o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, todos foram contaminados pela enfermidade do pecado. Não há um ser humano sequer, com exceção de Jesus, que não tenha sido contaminado por esta enfermidade que muitas vezes nós negligenciamos, que nós não damos a devida atenção. Esta é a primeira verdade.
sobre a doença chamada pecado. Todos foram contaminados por ela. A segunda verdade que eu gostaria de estar destacando é que a enfermidade do pecado leva à morte eterna. A enfermidade chamada pecado leva à morte eterna. Por mais letal que seja o coronavírus, principalmente para as pessoas que estão inseridas no grupo de risco, que são apontados idosos, crianças, pessoas que já têm uma saúde fragilizada, esse vírus leva, em pior das hipóteses, à morte física. Entretanto, a enfermidade do pecado leva não apenas à morte física, mas também à morte eterna. O pecado tem o poder de levar a pessoa que é escravizada por ela ao inferno. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Em outras palavras, este versículo está dizendo: todos aqueles que permanecem contaminados com o pecado, que não são curados desta enfermidade chamada pecado, será levado e será condenado à segunda morte, à morte eterna, ao inferno. Pior do que qualquer vírus de enfermidade conhecida é o vírus do pecado. Tendo em vista que o vírus do pecado é mais contagioso e letal do que qualquer outra doença, inclusive o coronavírus. Já vimos essas duas verdades. A enfermidade do pecado contagiou a todos. A enfermidade do pecado tem poder de levar não apenas à morte física, mas à morte eterna. E a terceira e última verdade que eu gostaria de estar destacando nesta noite é que Jesus é o único remédio eficaz para esta enfermidade. Jesus é o único remédio eficaz. Tem-se cogitado alguns remédios como eficazes para a Covid-19, bem como tem se avançado na busca da vacina. Todavia, em relação a pior enfermidade, que é a enfermidade do pecado, a única maneira de se obter a cura é por meio de Jesus. Jesus é o único remédio. Jesus é a única maneira de sermos curados, de sermos livres da escravidão do pecado. E eu gostaria de ler alguns textos que relatam isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. A partir do versículo 10, vai dizer o seguinte. Atos 4, a partir do versículo 10, vai dizer o seguinte: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e aqui se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Em outras palavras, está dizendo: não há cura para a enfermidade do pecado a não ser em Jesus.
Jesus é o único remédio eficaz. Jesus é a única maneira de nós sermos curados desta enfermidade chamada pecado. Crer em Jesus é a única forma de nos libertarmos da condenação eterna, da condenação do pecado. E eu gostaria de ler mais uma vez o texto base desta reflexão. Vamos voltar para João 3, a partir do versículo 14. Agora que nós já lemos a narrativa de Números, em que Jesus faz o paralelo, vamos ler mais uma vez agora, que eu tenho certeza que a nossa compreensão será ainda maior. João 3, a partir do versículo 14, agora nós vamos ler até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A única solução para o pecado e as consequências do pecado se chama Jesus. O único caminho para a salvação é Jesus. Hoje, Deus quer curar da pior enfermidade, que se chama pecado. Devemos sim nos preocupar no sentido de tomar as devidas precauções em relação ao coronavírus e tantas outras doenças. Mas jamais podemos negligenciar uma enfermidade que é pior de todas, que é mais letal, que é mais contagiosa do que todas, que se chama pecado. E as verdades que nós falamos aqui acerca desta enfermidade, que possamos guardar. Ela contagiou a todos. Todos nós fomos contaminados. Ela tem o poder de levar à morte eterna. E Jesus é o único remédio eficaz. Não há ninguém que não necessite desta cura, porque essa enfermidade, como eu falei há pouco, contagiou todos nós. E hoje, Deus quer nos curar desta enfermidade. Quem sabe você ainda não abriu o seu coração para Jesus e tem estado tão apavorado com coronavírus ou com outras tantas enfermidades. E Deus nessa noite nos chama a atenção para não negligenciarmos a enfermidade chamada pecado. Hoje Deus quer dar o antídoto para esta enfermidade. Para isso você só precisa abrir o seu coração para Jesus. Assim como aconteceu no deserto, quantas pessoas eram picadas e contaminadas, envenenadas. Olhava para a serpente de bronze que simbolizava ali o sacrifício de Jesus, que simbolizava ali a cruz, e eram curados. Assim também nessa noite você pode fazer isso. Olhar para a cruz. Abrir o seu coração para Jesus. E eu gostaria de orar neste momento. Ou quem sabe você também já abriu o seu coração para Jesus, mas está passando por uma grande luta em determinadas áreas da sua vida, mais vulneráveis, em que você se sente tão tentado pelo pecado. Jesus continua sendo a cura para todo e qualquer pecado. Hoje Deus quer nos curar. Vamos orar. Pai, graças te damos, porque o Senhor é a cura. É a cura, Senhor, para toda e qualquer enfermidade, principalmente para a enfermidade do pecado. O Senhor veio para nos libertar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Ó Deus, nós te pedimos que assim o Senhor possa estar, Senhor, nos curando e nos sarando, Senhor, de toda enfermidade, de
de toda condenação do pecado, de toda prisão do pecado, Pai. Que haja, Senhor, libertação, como está escrito na Tua palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vem nos livrar desta enfermidade, vem nos livrar do vírus, Senhor, do pecado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Como está, Senhor, escrito em Isaías, Senhor, 53, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O Senhor levou sobre si os nossos pecados, o castigo do pecado. O Senhor levou os que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Que possamos receber esta cura nesta noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, seja curado. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar tocando em cada coração, Senhor, que está, Senhor, nos acompanhando. Toca, Senhor, naqueles que neste momento, quem sabe, está abrindo o seu coração para Jesus, Senhor. Opera o milagre da salvação, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor. E assim, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.